Olá, hoje nós falaremos sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os itens de 1 a 4, em que se trata deixai vir a mim os pequeninos. Bom, primeiro vamos entender em que contexto, Jesus tem o seu famoso Sermão da Montanha, onde é um discurso em que Jesus orienta a todos nós a maneira a qual nós devemos nos comportar, a forma ideal que nós deveríamos ser e agir para que nós possamos adentrar no reino de Deus. Então nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, essa frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E mais especificamente, esse item que nós vamos refletir, deixai vir a mim os pequeninos, nós encontramos numa passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 15, em que narra a seguinte situação. Trouxeram algumas crianças para Jesus e os seus discípulos tentaram afastá-las. E Jesus, então, os reprimiu e falou a eles: deixai vir a mim as crianças. E complementou: ninguém poderá ver o reino de Deus se não se assemelhar a elas. E deixou essa mensagem de que o reino de Deus é para aqueles que pensam como as crianças. Bom, o que nós podemos entender de mais importante, é a simplicidade e a humildade. Nós, quando fomos crianças, e as crianças que nós vemos, temos uma situação muito clara, que é a qual Jesus nos lembrou, que é o desejo de conhecer as coisas, a curiosidade, a inocência, a interpretação das coisas sem maledicência, sem um pré-julgamento. Então Jesus se toma desse exemplo para colocar de uma maneira muito importante para nós a respeito dessas duas virtudes, que é a simplicidade e a humildade. São condições essenciais para que nós possamos seguir nesse nosso processo de evolução, nesse nosso processo de crescimento, uma vez que nós já entendemos e temos o desejo de pelo menos estar próximo de Deus. O Evangelho nos ensina que a casa de meu pai, o próprio Jesus, Jesus falou isso, que a casa de meu pai tem muitas moradas. Seja lá qual for a morada em que nós estaremos, o importante é que nós estaremos bem se estivermos bem. E para que nós possamos estar bem, então Jesus nos dá essa lição tão importante a respeito da humildade e da simplicidade. Aí nós podemos pensar o seguinte, nós que já entendemos a doutrina, poxa vida, mas as crianças também são espíritos em processo evolutivo. Muitas delas ainda têm alguns comportamentos, todas praticamente, porque nós, nesse mundo nós somos imperfeitos ainda, que precisam ser corrigidos, melhorados. Tem sim, dentro da sua essência, alguma coisa que precisa ser trabalhada. Aí nós pensamos o seguinte, é uma lei da natureza. Deus deu a oportunidade para nós de recomeçarmos uma nova existência nessa condição. Numa condição em que nós somos mais propícios a receber informações novas e assim é uma oportunidade que nos é dada de remodelar o nosso caráter, a nossa personalidade. Aí então vem a tarefa dos pais e daqueles que estão educando a criança de poder entender
e de maneira amorosa, carinhosa, aos poucos ir corrigindo a criança. Isso é uma oportunidade que é uma lei divina, porque nós vimos que isso acontece com todos. E nós, quando somos crianças, somos dessa forma. É o momento em que mais nós podemos absorver os ensinamentos, principalmente porque é um momento em que nós tememos a alguém, aqueles que nos educam, aqueles que cuidam de nós, essa ligação que nós temos a essas pessoas que nós sabemos que querem nos conduzir para melhor, esse temor que nós sentimos por elas, é como se fosse um início daquela consciência que, quando nós nos tornamos adultos, nós vamos ter de temer a Deus, de respeitar as leis divinas e procurar aplicar aqueles ensinamentos que Jesus nos deu e nos dá até hoje, para que nós possamos, então, encontrar a felicidade. Encontrar a Deus, o máximo que nós podemos entender hoje é estar bem, estar feliz. Nós ainda estamos num processo de crescimento, muitas coisas a gente não sabe como serão. Mas tem uma coisa que a gente sabe, que nós podemos estar bem agora, nós podemos estar bem amanhã, e foi esse o objetivo do Sermão da Montanha. E hoje, mais especificamente, nós estamos refletindo sobre a pureza de coração que só existe quando nós procuramos ter a simplicidade e a humildade. É interessante nós pensarmos que nós não precisamos ser ingênuos, simplesmente tampar os olhos e não mais acreditar que existe maldade, né? E que nós não vamos nos deparar com nenhuma situação que vai nos constranger. Não é isso que significa. Mas muito do nosso comportamento, da forma como nós vemos as coisas erradas, da forma como nós interpretamos as atitudes, principalmente das pessoas que convivem conosco. Porque, infelizmente, nós nos colocamos de maneira inadequada na posição de Deus e julgamos as pessoas conforme os nossos valores, conforme as nossas crenças. E daí, por sermos imperfeitos, certamente cometeremos enganos. Se somos simples e humildes, nós temos atenção e cuidado naquilo que nós, primeiramente, pensamos. Porque o pensamento é a base de tudo. Nós somos o que nós pensamos. Se nós começamos a observar os nossos pensamentos, as nossas tendências, nosso comportamento, se nós formos mais rigorosos com esse tipo de critério, que é como nós somos, então nós vamos começar a cuidar e perceber a maneira com que nós podemos agir no mundo, com as pessoas, diante até mesmo das coisas que nós achamos e entendemos que estão equivocadas, mas com amor. E é interessante porque esse processo de autoconhecimento, a primeira ação de amor que nós precisamos é para com nós mesmos. Porque nós precisamos nos perdoar. E nós precisamos entender que estamos na caminhada, na jornada, e muito distante ainda de chegar ao fim dela. Então, vamos esquecer do fim da jornada e vamos pensar na jornada, no que hoje vai nos trazer alegria e satisfação em nós. Deixarmos a nossa consciência mais tranquila, deixarmos as nossas emoções mais controladas, deixar os nossos temores mais sob controle daquilo que nós podemos fazer, das ações, como diminuir os riscos, como melhorar a nossa vida, usando a nossa inteligência. Para usar a inteligência, precisamos ter equilíbrio emocional, precisamos ter fé. Mas, acima de tudo, precisamos ter amor. E o amor, que é uma coisa tão grande, que às vezes nem nós conseguimos definir, nós podemos traduzi-los
em caridade, em fraternidade. E são nessas pequenas coisas do cotidiano que nós aplicamos caridade, fraternidade, com os irmãos, com as pessoas que estão em nosso caminho, com todos aqueles que convivem conosco. E se nós conseguirmos purificar o nosso coração, é um processo. Ninguém vai se tornar puro da noite para o dia. Mas nós precisamos querer. Isso precisa ser um objetivo. E nós colocamos objetivos quando nós acreditamos que aquilo nos fará feliz. É por isso, é muito importante, entender o objetivo de Jesus quando fez o Sermão da Montanha. Quando ele deu para nós um roteiro de atitude e de comportamento, para que nós então possamos atingir esse reino de Deus, que é em qualquer momento. Não é um lugar, é um estado. É um estado. Até porque aquele que é bem consigo mesmo, justamente por causa da sua simplicidade e da sua humildade, ele sabe das suas limitações e convive bem com elas. E procura corrigir aquilo que sabe que é necessário corrigir, coloca novos objetivos para querer se transformar. Observa quais são os momentos em que mais as suas emoções são colocadas em risco para que ele não perca o controle. Esse é o principal objetivo do Evangelho Redentor que Jesus colocou em nossos caminhos para que nós possamos trazer para dentro do nosso comportamento, dentro da nossa alma, tudo aquilo que Jesus procura nos estimular, nos engrandecer. Porque isso é uma mensagem que nos engrandece. Ser simples e humilde nos torna maiores, mais fortes. Para com quem? Para com nós mesmos. Nos livra da necessidade de querermos mostrar para o outro quem somos. Nos traz a calma, mesmo diante das situações mais difíceis. E mesmo quando nós estamos em momentos de muita pressão, de muita dificuldade, nós trabalhamos dentro de nós a maneira ideal ou possível para que nós possamos manter o nosso equilíbrio. E assim seguir na nossa jornada. Muito importante para nós, nessa reflexão de hoje, colocar essa mensagem de Jesus a respeito da simplicidade e da humildade. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que nós possamos sempre estar sintonizados com os benfeitores espirituais, com o seu Evangelho, para que nós tenhamos tudo aquilo que precisamos de luz em nossos caminhos. Clareza nos nossos pensamentos. Fruto daquilo que somos, daquilo que pensamos. Que a paz de Jesus esteja sempre ao nosso lado e que Deus abençoe os nossos esforços e o nosso desejo de crescer e evoluir. Que assim seja, graças a Deus.